Pessoal, tudo bem, galera? Meu nome é Eudes de Souza Antunes. Vou estar falando hoje sobre conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários, falando um pouco sobre os princípios de investimento, sobre os riscos que se tem quando você vai trabalhar no mercado de valores mobiliários, né? Quando você começa a trabalhar com ações, você deve analisar sempre os riscos, os princípios de um investimento. Porque afinal, quando você passa a trabalhar com ação, você passa a correr um risco muito maior. Quando você trabalha com renda fixa ou renda a curto prazo ou pré-fixado, todos esses princípios devem ser analisados, né? Quando, por exemplo, você trabalha com um título público, você tem um menor risco, né? Vou estar explicando todos esses conceitos. De princípio, um princípio muito importante é a liquidez. O que é a liquidez num princípio de investimento? Liquidez se refere ao conceito financeiro que envolve a facilidade que um ativo pode se converter em dinheiro. Ou seja, por exemplo, quando uma ação, por exemplo, eu tenho uma ação que vale 100 reais, né? Uma ação vale 100 reais, né? Aí eu fraciono essa ação. Por exemplo, lanço esses 100 reais, eu faço o desdobramento dela. Divido ela em 5 frações de 20. Essa ação ela tem uma maior liquidez. Esse ativo pode, com maior facilidade, se tornar dinheiro. Por quê? É muito mais fácil você vender uma parcela de 20 do que de 100. Isso é liquidez. Por exemplo, um ativo mobiliário que seja a um período muito longo, ele vai ter uma liquidez menor que um ativo que possa ser vendido com uma facilidade mais rápida. Tudo isso deve ser ali analisado no conceito de liquidez. É um princípio importante a ser visado quando se trabalha com valores imobiliários, dos riscos. Um princípio de investimento, quando você trabalha com valores imobiliários, segue o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado. O risco de crédito, obviamente, se diz respeito ao investidor não receber o que investiu, né? Esse princípio está muito relacionado ao conceito de, por exemplo, a instituição financeira, um banco, por exemplo, não conseguir arcar com os depósitos feitos, ele não conseguir pagar ao depositante, né? O banco, tipo disso, o banco não tem crédito, né? O risco de liquidez, como já havia explicado, é o conceito de um ativo ser mais fácil ou mais difícil de vender, quanto por exemplo, um pré-fixado com um período muito longo, ele tem uma liquidez menor que um CDB a curto prazo. E o risco de mercado, que é eminentemente a oscilação do mercado, né? Quanto maior a oscilação do mercado, maior o risco de mercado. Tende a estar relacionado ao mercado, a variação do mercado em si.
o princípio do risco de mercado. É um conceito bem importante a ser visado quando pelo investidor. Risco de crédito, risco de liquidez. Segue os princípios. Risco de mercado, que está muito associado, por exemplo, à taxa de juros. A taxa Selic subiu, ou se a inflação caiu, e o investimento que se for escolhido fica desinteressante. Muito relacionado ao conceito do mercado, de mercado. Que só se verifica quando o ativo é negociado antes do seu vencimento. Por quê? Com a liquidação do vencimento, é feita para a rentabilidade que foi escolhida no momento da aplicação. Por exemplo, você faz determinada aplicação, mas ocorre uma variação, uma valorização ou desvalorização de um ativo. Isso é risco de mercado. É um conceito que deve ser seguido. Outros riscos aqui que eu quero passar um pouquinho para vocês, importantíssimo, é o risco sistemático e o risco não sistemático. Para a gente finalizar esses conceitos, o que é o risco sistemático? Sistemático, como o próprio nome diz, está relacionado ao conceito geral do sistema. A inflação, por exemplo, é um risco sistemático. Você não tem como eu resolver o problema da inflação. É uma coisa geral, a gente só reza, pede para que dê tudo certo. E temos o risco não sistemático. O não sistemático já é específico. O risco sistemático geral, o risco não sistemático específico. Por exemplo, determinadas ações da Petrobras valorizaram-se ou desvalorizaram-se, ou de outras instituições grandes que temos aí pelo Brasil. Segue esse conceito. Se ela valoriza ou desvaloriza por uma tendência dela, por exemplo, descobriu novas jazidas de petróleo. Qual que é a tendência dessa empresa? Das ações investidas na Petrobras, de valorizar. Então esse conceito, a partir desse exemplo, ficou de forma mais clara. Valeu pessoal, um grande abraço, tudo de bom.